Vamos para a nossa aula de capital de giro e análise financeira. Vamos encerrar, então, a unidade 4 e o conteúdo da nossa disciplina. A gente está aqui na unidade 4, que tem esse título, a gestão da análise de crédito e capital de giro. E a nossa unidade, ela está composta por essas seções aqui, A unidade está aqui no centro, gestão da análise de crédito e capital de giro. A gente já viu esses dois conteúdos aqui, conceitos fundamentais, e falamos um pouquinho sobre a administração, do capital de giro. Vamos falar hoje, para encerrar essa unidade, sobre a avaliação do risco do crédito, vamos falar um pouquinho sobre as políticas de crédito, e vamos falar sobre mais dois índices principais que levam em conta o tempo, qual é o impacto da demora nos recebimentos, qual é o impacto no ciclo operacional. Tá? Então, é isso que a gente vai ver em avaliações de valores a receber. Vamos começar, então, pela seção 3 dessa unidade, que fala sobre avaliação do risco de crédito, e como eu já disse, a gente vai falar sobre políticas de créditos das empresas, tá? Não todas, obviamente, porque o nosso conteúdo, ele não explora tudo, e nem dá também, Mas pelo menos algumas principais políticas, tá bom? Então, vamos aqui, trazer, para contextualizar, como eu já disse, e estou repetindo, vamos falar sobre a análise dos padrões de crédito, sobre prazos de concessão de crédito e políticas de cobrança, tá? Onde o cliente que a gente vai levar em conta, tanto faz, vai ser todo tipo de cliente, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Então, em alguns momentos, pode ser que eu fale no cliente empresa, pode ser que em outro momento eu fale no cliente pessoa física, tá? Indivíduo. Fiz um recorte, tá? Esses dois últimos encontros nossos aqui, eu fiz alguns recortes do nosso livro, porque eu achei que são citações bem importantes que poderiam contribuir para esse nosso encontro, tá? O primeiro deles é esse, trazido pelo professor Assaf Neto, que é um grande autor da área de finanças, que diz que, de acordo com o enfoque que a gente adota, estabelecer uma política de crédito vai envolver basicamente, tá? O estudo de 4 elementos, inclusive já citei, Mas são análise de padrões de crédito, prazo de concessão, descontos financeiros por pagamentos antecipados, Esse aqui, basicamente, ele ocorre mais na negociação B2B, Que é um termo bastante usado na área do business, dos negócios, que são as relações de negócios feitas entre empresas e empresas. E as políticas de cobrança. Tá? Ainda trazendo mais citações, eu trago essa de Berk e de Marzo, de 2009, que eles dizem que a decisão do nível de risco do crédito, então é por isso que a política, ela tenta mensurar, a política de crédito, ela tenta mensurar isso, então ela cria, quando ela permite se arriscar mais, ela cria políticas mais flexíveis, mais folgadas. Quando ela quer se arriscar menos, ela cria políticas mais rígidas. Tá? Então, a decisão do nível de risco de crédito assumir, isso a empresa assumir, desempenha um papel importante, ou seja, crucial, na determinação da quantia do dinheiro que uma empresa compromete nas suas contas. Isso está bem relacionado, obviamente, com o capital de giro, com o dinheiro ali do ciclo operacional, do trabalho operacional, do caixa, também. Então, porque o impacto, ele vai ser praticamente instantâneo, Então, apesar de uma política restritiva, que aí vai variar, obviamente, de caso a caso, de empresa para empresa, ele pode resultar em um volume de vendas menor, então esse seria um impacto já, assim, simultâneo, A empresa vai ter, então, um menor investimento em contas a receber. Ao contrário, uma política menos seletiva, então isso está relacionado com isso que eu acabei de dizer, de ser mais flexível ou não.
uma política menos seletiva produzirá um maior volume de vendas, né? Talvez ainda, né? Não necessariamente, né? Então, isso, na realidade, essa frase, ela é uma frase bem genérica, né? Bem generalista. Supondo um cenário, assim, vamos dizer, econômico estável, que não é que o cenário econômico estável é praticamente uma utopia, né? É um sonho, ou seja, ele nunca é, quase nunca. Mas o nível de contas a receber também vai aumentar. E aí é quando a gente entra, de fato, no assunto políticas de crédito, né? Como eu já comentei, na contextualização do nosso encontro e também na citação do professor Assaf Neto, né, que vai envolver basicamente 4 itens, que são esses aqui trazidos: análise dos padrões, o prazo de concessão, descontos financeiros por pagamentos antecipados e as políticas de cobrança. E é sobre esses 4 itens, elementos, né, que nós vamos falar aqui neste momento desta nossa aula. Para falar disso, a gente precisa lembrar de um conceito bastante importante, que é justamente o ICs, tá? O ICs, quer ver só um pouquinho aqui que eu... os 5 ICs do crédito, tá? Os 5 ICs do crédito, é que eu tinha esquecido desse tema, tá? Isso é um conceito trazido por Gitman, né, publicado no ano de 2010, mas que se generalizou praticamente no mercado financeiro, tá? No mercado de negócios. O primeiro deles o primeiro C, tá? Ele corresponde ao caráter, né, ao caráter da empresa, tá? Ou do cliente. O histórico de cumprimento de obrigações pelo solicitante, então esse histórico vai, de certa maneira, construir um caráter, né, para esse cliente, seja ele empresa, seja ele pessoa física. O segundo C, do crédito, está relacionado ao que ele chama de capacidade, a capacidade dos solicitantes de honrar o crédito, vamos entender o solicitante como o cliente, tá? O solicitante de honrar o crédito pedido, né? E esse crédito pedido justamente é nessa compra a prazo, parcelada, por boletos, tá? Isso julgada com base na análise de demonstrações financeiras, com ênfase em fluxos de caixas disponíveis para o pagamento dessas dívidas construídas, tá? O terceiro C de crédito, que o Gitman traz, trata-se do que ele chamou de capital, né? Que é a relação entre a dívida do solicitante, né? Mais uma vez, ele usa o termo solicitante para se referir ao cliente, e o seu patrimônio líquido. Então, de certa maneira, são as garantias, né? Pensar na garantia. Ele está lá se endividando, mas é necessário conhecer qual é o patrimônio que ele possui, porque se ele não conseguir cumprir com o seu débito, ele vai ter que abrir mão desse patrimônio que ele possui, né? E esse patrimônio precisa cobrir a dívida criada. E o quarto C do crédito é o colateral, tá? O colateral, ele, na realidade, como o Gitman é um autor estrangeiro, o colateral, na realidade, ele se refere à garantia, tá? O colateral é o termo original em inglês, que, traduzindo de forma livre para o português, está relacionado com o conceito de garantia. Tá? E esse conceito se refere ao valor dos ativos que o solicitante ele vai dispor para dar em garantia a esse crédito que é cedido a ele. Quanto maior for o volume dos ativos disponibilizados, maior será a chance de que a empresa concedente recupere os fundos, né? Claro, sempre pensando em não ser prejudicado, né? Em não ter prejuízo. No caso da inadimplência, né?
E, por fim, o último C de crédito está relacionado com o que é dito, o Gitman chamou de condições, tá? Condições são exatamente as condições econômicas, né? Econômicas gerais e também setoriais. E aí, pensando já um pouquinho, olhando para o cliente empresa, tá? Ou então outras condições, né? Vinculadas a essa transação que está sendo realizada, tá? Então, isso define o que o Gitman chamou de 5 Cs do crédito. Vamos falar um pouquinho de fontes de informação, tá? Para avaliar esse risco, né? A partir da criação de políticas. Bem, essa avaliação, ela tem que ser retrospectiva, ou seja, ir para trás, né? E buscar um histórico desse solicitante, tá? Se for empresa, obviamente, e buscar as suas demonstrações contábeis, os seus patrimônios, os seus balanços, seus balanços patrimoniais, né? Se for cliente, pessoa jurídica, como eu já disse, e depois fazer um estudo com indicadores econômicos financeiros, né? Extraídos a partir dessa coleta de dados que é feita a partir do histórico procurado, né? Ou levantado, ou construído. Deve-se levantar informações, né, obviamente, dos prestadores, obviamente não, né, desculpa, também não é bem assim, né, não é tão óbvio quanto a gente quer que seja. É importante fazer um levantamento de informações, né, vou até refazer a fala, informações das empresas que prestaram serviços para esse solicitante, né, eu tenho esse solicitante, vamos pensar assim, eu sou a empresa, e eu tenho alguém que está requerindo um serviço meu, né? Seja um produto ou seja um serviço. Obviamente, isso produz um endividamento, né? Um compromisso do solicitante para comigo, empresa, tá? Obviamente que eu vou ceder o crédito a este solicitante se a gente for buscar informação a respeito dele. Então, de certa maneira, tudo isso que está sendo dito nesse slide, tá? E qualquer outra fonte de pesquisa, né? Então, tudo que é fonte que puder ser acessada deve ser utilizada, tá? Porque o levantamento de informações a respeito dos meus solicitantes, ou seja, dos meus clientes, ele deve ser o mais completo possível. Mais um trecho trazido do nosso livro-texto, mais uma citação do professor Assaf, né, que fala o seguinte: no processo da análise do risco, né, entendam a análise do risco como sempre a construção da política de crédito, isso genérica, e aí, obviamente, a aplicação da melhor política ou do melhor pacote de políticas para os meus solicitantes. Isso, no fim das contas, acaba dando uma individualização para cada cliente, né? O ideal que haja uma uniformidade máxima possível. Mas sempre tem um cliente que a gente considera como especial, né? Onde a gente dá uma flexibilizada na política, né? No acesso ao crédito para ele, porque vamos pensar, de repente é um cliente já de longo prazo, é um cliente que tem um bom nome na praça, né? É um cliente poderoso, né? Algo do tipo assim, tá? Então, nesse processo aí dessa análise, né, do risco, a empresa também deve fixar os seus padrões de crédito. Óbvio, sempre partir de algum ponto, né? Nunca do zero, porque senão ela não vai ter como negociar. Ou seja, os requisitos de segurança mínimos que devem ser atendidos pelos clientes para que se conceda o crédito a ele, né? Ou seja, a solicitação, né? O estabelecimento, então, dessas exigências mínimas
deve envolver o agrupamento de clientes em diversas categorias. Aí lembra que quando a gente vai no banco fazer uma análise de perfil, né, para verificar se algum tipo de crédito nos é concedido, é justamente isso que é construído, né? O banco tem lá os seus modelos estatísticos, matemáticos, né, nos seus sistemas computacionais, e aí eles imputam os nossos dados ali, né? Nós, pessoas físicas, ou nós, empresas, né, e vai avaliar. Isso, ou seja, ele está linkado com uma série de serviços de proteção, né, como o Serasa, o SPC, dentre outros. Né, e aí ele vai lá nessas fontes de dados, busca informações e, e junta com o que foi coletado ali no estabelecimento, né? E aí cria dentre as categorias que a própria instituição deve possuir, né? Não só os bancos, eu usei os bancos porque é onde a gente sabe, assim, onde é mais comum, né? Da gente saber que se usa, a gente é alocado a uma dessas categorias aí. E aí, a depender de onde a gente é alocado, né? No que o modelo vai nos tende a nos colocar, a gente vai ter um crédito maior ou menor, ou até mesmo nenhum. Tá? E aí faz uso de medida de probabilidade, modelagem, matemática, estatística, muita matemática pesada aí, né? E computacional. Vamos falar então um pouquinho sobre aqueles 4 itens que eu apresentei sobre as políticas de crédito. O primeiro deles que a gente vai comentar agora, deixa eu só pegar aqui, ver onde que a gente está. Tá, é sobre o prazo de concessão de crédito, tá? O prazo de concessão de crédito, então, ele vai se referir ao período, né? Obviamente, né? Falar de prazo é de um período de tempo, né? Até sendo redundante, né? Falar período de tempo que a empresa concede aos seus clientes, né? Para o pagamento do negócio, né? Do negócio realizado, seja com a compra de um serviço ou de um produto. Então, isso se refere ao prazo de concessão de crédito. O segundo deles está relacionado aos descontos financeiros por pagamentos antecipados, tá? Esse item, ele está muito relacionado com a compra por boletos, né? O que já não é tão comum no nosso momento de vida, né? Com as tecnologias, e o uso de cartões de crédito, né, do Pix, que está por aí. Então, a gente usa pouco dinheiro físico, a gente faz pouca negociação dessa forma, né, a prazo, né, com boletos. Isso não quer dizer que não exista, existe, mas ela é menos comum do que era há pouco tempo atrás. Né? Então, essas mudanças, elas são muito recentes, né? Esse uso das tecnologias para o mundo dos negócios, isso avança, assim, de uma maneira, assim, muito rápida, né? Mas, apesar disso, a não ser tão comum mais, mas ainda é um pouco mais comum nas negociações entre empresas, tá? E aí, quando isso é possível, quando isso é feito, né, é claro que esse item ele está bem relacionado com esse cenário que eu estou trazendo, tá? Quando se antecipa o pagamento de um boleto, por exemplo, certamente, né, vamos dizer assim, para fidelizar algum cliente, né, ou cliente, dá-se a ele um certo desconto. Então, trata-se do abatimento, tá? Da redução no preço da venda quando os pagamentos forem feitos à vista ou em prazos mais curtos do que o negociado inicialmente. Políticas de cobrança. Bem, esse outro item, ele é definido pelos critérios, né, possíveis, né? E é claro, isso vai depender do contexto ou do nicho, né, onde o negócio ocorre, tá? Então, onde é possível de ser adotados. Então, cada nicho tem lá as suas especificidades de negociações, né? E aí, cada um deles tem lá as suas rotinas, vou dizer assim.
E aí, isso pensando nas vendas a prazo, porque venda à vista é comprou, pagou, acabou, né? O negócio fechado. Vamos ver então um exemplo, tá? Vamos pensar um pouquinho. Esse exemplo que eu vou trazer aqui, ele não envolve nenhum cálculo, tá? Ele é mais para a gente pensar a respeito desses elementos aí sobre políticas de crédito para análise de riscos, tá? Então, é mais para a gente refletir. Tá? Então, a gente está nessa nossa unidade 4, a gente está usando como situação problema ou situação geradora de aprendizagem, né, a Organizações Casablanca, né, que é uma empresa fictícia, onde a gente está construindo para ela, a gente está fazendo, você é o consultor, né, e eu estou aqui também dando um suporte, estamos criando, então, fazendo prestando uma consultoria para fazer a análise da financeira dela, tá? Das políticas de crédito e coisas do tipo, e do capital, o estudo do capital de giro da empresa. Então, vamos lá. Então, a gente vai criar, né, uma política de crédito genérica, tá? Então, é geral. Com isso, a gente vai fazer uso desses 4 conceitos aqui associados, que a gente descreveu de forma breve, tá? Então, os padrões de crédito, o prazo de concessão do crédito, os descontos financeiros por pagamentos. Pensa que ela é uma empresa, que ela faz negócios com empresas também, né? E a política de cobrança dela. Vamos então começar a falar sobre a política geral de crédito, tá? Vamos refletir aí sobre esses 4 pontos, tá? Que a gente está chamando aqui de delineadores básicos, certo? Começando então pelos padrões de crédito. Como que a gente poderia construir, fazer a política de crédito da Casa Blanca, né? Com respeito a esse aspecto aí dos padrões de crédito. A gente poderia sugerir que ela faça a sua análise de risco, né, de negociação, obviamente, pelo modelo tradicional, né, e aí o modelo tradicional é a busca da informação, né, e nos órgãos reguladores, para saber se esse meu potencial cliente, ele está bem na praça ou não, ou então fazer uso de modelos ditos não tradicionais, né? A gente pode até dizer que os modelos não tradicionais são relacionados a essas modelagens de análise de dados, assim, que tem surgido com muito mais força, né? Com o avanço dos recursos computacionais. A gente pode questionar se vai haver ou não utilização, né, de modelos estatísticos, como eu já disse, né, modelos matemáticos, para prever uma possível inadimplência e em que grau, né? Qual é a chance desse potencial cliente se tornar inadimplente comigo? Tá? A gente consegue mensurar que de certa maneira, fazer estimativa, né? Estimar isso, porque isso não é um fato ainda, é só uma simulação, né, a partir dos dados que eu obtive desse meu potencial cliente. Outra pergunta que a gente pode levantar para construir, né, o padrão de crédito aí da Casa Blanca é com respeito às informações ou documentação que a gente vai considerar para fazer essa análise. Outro ponto, para concessão de crédito, né, para vendas a prazo. Os clientes, eles são classificados em categorias de risco, então a gente vai fazer uso do que algumas empresas fazem, né, categorizando o cliente de alto risco, risco moderado ou de baixo risco, por exemplo, ou não vou fazer uso disso, né? Então a gente está levantando algumas questões, aí 5 questões especificamente, para a gente começar a delinear, pensar, né, qual é a direção que a gente vai tomar para construir uma política de crédito e os seus padrões, né? Os padrões, vamos dizer assim, genéricos ou fundamentais. Um outro passo é pensar no prazo, né? No prazo de concessão.
tá? Qual vai ser o prazo médio? A gente precisa pensar, porque a gente também tem que pensar no impacto que isso vai trazer para o ciclo operacional da empresa. Né? O ciclo operacional está relacionado justamente ali com a atividade operacional, né? Ou seja, a atividade de curto prazo. Né? Então, quanto maior esse prazo, talvez o impacto seja maior e isso traga, de certa maneira, uma fragilidade para o meu negócio. Claro, né? Isso pensando assim de forma geral, tá? Aí, quanto aos prazos, 30, 60, 90, né? E aí pensar, obviamente, sempre na atividade operacional, ou seja, naquilo que vai impactar de certa forma, né, mais rapidamente, na minha atividade de rotina. E isso é pensar no prazo, né? O quanto eu consigo dar de prazo, né, para o cliente. Claro que ele vai querer o máximo possível, né, o maior prazo que eu possa dar. E eu, como empresa que fornece, que vende o produto, que fornece o serviço, vou querer um menor prazo. Então, vai ter que entrar ali, né, fazer negociação para chegar no meio termo, para que a gente chegue em um ponto até me fugiu o termo, de acordo, né, fique bom para ambos, a empresa, né, e o cliente. O terceiro ponto diz respeito ao desconto, né, financeiro por pagamento antecipado. A empresa vai adotar essa atividade, né, vamos dizer assim, essa conduta, né, vai adotar essa conduta. A gente só deve pensar basicamente nesse item se for possível antecipar pagamentos. Vamos supor, vou pagar no cartão de crédito. Eu tenho um cartão de crédito corporativo, né? Vamos pensar, eu, empresa. Eu sou cliente empresa. Aí eu, cliente empresa, paguei no cartão de crédito corporativo, não tem mais, então, como eu antecipar um pagamento, né? Nesse caso. Então, é possível avaliar o cenário, né? Se o cenário vai existir, vai ter essa possibilidade, então é possível avaliar esse ponto. Se não, não tem por que pensar nele, tá bom? E, por fim, a política de cobrança, né? Como que a gente vai classificar a política depois de todos esses itens avaliados e pensados, né? A partir de perguntas e com respostas obtidas e dadas, né? A empresa vai ter a sua política rígida, a sua política mais ou menos intermediária ou flexível ou folgada, né? Bem, a gente vai considerar, né, por exemplo, a Casa Branca como intermediária se o processo da análise do risco for rigoroso, né? E quanto aos procedimentos de cobrança? A intenção, obviamente, né, nesse momento, é sempre garantir o recebimento dos valores, né? Ou seja, não levar calote, né? Não haver calote. E aí, pensando nesses 4 pontos, a gente pode sugerir, né, vamos supor que você é o consultor, né, depois de ter feito esse levantamento desses 4 pontos, com aquele monte de pergunta, né, tá lá na empresa, fazendo a sua consultoria, e aí consultando todo mundo e metralhando o povo de perguntas, vamos dizer assim, é possível sugerir uma primeira proposta de política de crédito. Vamos supor que se o cliente, né, atrasar 5 dias, é possível emitir uma carta de cobrança, né? Isso é até pensar, de certa forma, meio retrógrado, né? Com a questão da internet já funcionando muito bem, né? Então, emitir um e-mail, tá? O ideal é que seja um e-mail se for para um cliente pessoa física, um e-mail pessoal particular, não fazer uso de e-mails corporativos, né? Porque isso, de certa forma, é constrangimento, né? Isso pode gerar, então, ação judicial, tá? Então, depois de 10 dias de atraso, emitir uma segunda carta de cobrança, e sempre ressaltando que é para a pessoa, né, ou ao cliente, ou a pessoa física ou jurídica, desconsiderar caso já tenha sido efetuado o pagamento, né? A gente sempre precisa estar ali com certo cuidado no momento de emissão e de realização dessas ações, né, de cobrança,
porque tudo pode gerar processo, né? Cobrança por telefone, e aí é aquela coisa, ligar em horários apropriados, não ligar para o trabalho da pessoa, né, se for um cliente pessoa física, né, preferencialmente para o telefone da residência dele ou o celular dele, que é mais fácil, né? Hoje em dia pouca gente tem telefone residencial. Eu tenho, assim, eu confesso que eu tenho aí, mas eu uso pouquíssimo. Aí vai lá, né? 30 dias, 45, no fim, lá quando já vê que o negócio não vai ser fechado, não vai ter negociação para o pagamento, é promover cobrança judicial, né? Isso, em geral, assim, é muito mais custoso, né? Quase nunca vale a pena. Então, é sempre bom tentar negociar, né? Caso ocorram, né, esses atrasos todos em pagamentos, é sempre bom, de certa maneira, deixar a ação judicial para a última via. Então, foi isso, né, com respeito a políticas de cobrança de crédito, né, análise de crédito que a gente viu, tá? Também rapidinha, né, a sessão, tá? Então, a gente falou sobre esses 4 pontos especificamente, né? Vocês viram que eles podem ser abertos, e aí a gente começa a fazer um monte de pontuação, né? Ou seja, vai pontuando, questionando, e quanto mais complexa for quanto mais complexo for o negócio, mais complexa será, né, a política de crédito, né? Porque aí a empresa vai tentar se resguardar de todas as formas possíveis. Com isso, a gente falou sobre os 5 Cs do crédito lá, criado pelo Gitman, né, ou trazido por ele no nosso material, e trouxemos o exemplo da situação problema, né, que foi a Organizações Casablanca. E a gente pensou um pouco usou a empresa fictícia como o nosso cenário para construir uma política de crédito, pensando que você está atuando como um consultor ali para a empresa. E a nossa autora, né, a Adriana, do livro texto, nós que nos acompanha aí ao longo do semestre. Tá bom? Então vamos para a última sessão, tá bom? Eu vou só encerrar a gravação para poder ter o vídeo particionado, tá bom?